os pais, muitas vezes, percebem um comportamento, até mesmo uma doença, um sintoma em seu filho, e fica fixado somente no filho, né? O que, a criança está doente, ela tem enxaqueca, tem déficit de atenção, tem problemas de concentração, ou é muito hiperativo, ou tem uma irritabilidade muito forte, ou até mesmo um sintoma, né? Bronquite, dores de barriga, dores de cabeça, enfim. Muitas vezes, a criança apenas está expressando algo que ela está vivenciando em casa. Então, os pais focam em tratar a criança, mas é muito importante eles terem a percepção de que, e o questionamento será que o que essa criança, o que meu filho ou que minha filha está vivendo, não é reflexo de algo que nós estamos passando aqui em nossas casas? E muitas vezes isso é até um pouco velado, porque às vezes o pai e a mãe não estão bem e ao ver dos outros está tudo bem, mas internamente não está. O que eles estão vivendo entre eles, só eles sabem, nenhuma outra pessoa de fora percebe, mas isso fica no ambiente, não tem jeito. Existe uma comunicação entre pais e filhos que é muito além daquilo que os olhos podem ver. Então, às vezes, a criança ela tem muito medo e ela, na verdade, ela está espelhando um medo que veio da mãe, que a mãe sente, ou que a mãe traz lá de trás, ou o pai. Então, é muito importante observar isso, pensar que isso pode ser um reflexo que está vindo de casa. Então, isso é bem profundo, mas ao mesmo tempo é muito mágico. É muito importante a gente entender que nada na vida da gente é por acaso. Tudo é uma oportunidade de cura. Eu, como profissional que trabalha com uma das técnicas, a microfisioterapia, eu consigo detectar no corpo do paciente memórias de traumas que ele viveu ou que ele está vivendo, ou memórias herdadas geneticamente. Então, no corpo, em nosso corpo, tem memórias a nível celular de até 4 gerações. Então, a criança ela pode estar vivendo algo que nem é de dentro de casa, com o pai e com a mãe, mas algo que a mãe vivenciou na infância, que o pai vivenciou na infância, que os avós, ou em qualquer fase da vida, e por algum motivo, a criança passou por alguma situação que aquela memória startou, ela começou a aflorar em forma, né, de um comportamento, de um sintoma. Então, uma das formas de detectar é através de um profissional, né, que detecta em seu corpo e dá o estímulo para o corpo entender que ali é uma cicatriz, é uma memória de que não é dele, ou pode ser dele, mas que ali tem uma memória que está alterando a sua vitalidade, seu estado normal. Outra coisa que o pai e a mãe devem sempre se questionar é o que eu sinto quando eu vejo meu filho dessa forma. Como eu me sinto? O que aflora em mim? Ou eu reconheço esse comportamento? Eu já vivi esse tipo de comportamento? É muito importante. Ou o que nós estamos vivendo aqui dentro? Muitas vezes, quando chega uma criança lá no consultório, eu atendo o pai, eu atendo a mãe, e a criança, muitas vezes, ela fica bem. Então, olhar, ter noção desse espelhamento que pode estar ocorrendo na criança, né? Que a criança ela tem uma síndrome inconsciente de Salvador. Eu sinto por você. De alguma forma, é um mecanismo de tentar curar. E também tem a possibilidade da criança estar carregando algo que não é dela. Uma responsabilidade além, né, do que do nível dela, aquilo que ela pode. A criança ela assume um papel por amor. Então, numa família, existe muito amor. Muitas vezes, esse amor apenas está em forma de... está em desordem, é um amor fora de ordem. Então, a criança, por amor, por lealdade aos seus pais e para pertencer, muitas vezes, ela adquire comportamentos, ela carrega coisas que não são suas. Então, uma das coisas que os pais podem observar é o que eles estão passando e o que essa situação do meu filho faz vibrar em mim. Qual é o reflexo que isso traz em mim? Porque nunca, numa família, quando está acontecendo alguma coisa com alguém, não é só para aquele alguém. Todos aqueles que estão em volta, eles estão tendo algum tipo de aprendizado, alguma oportunidade de cura em alguma área de sua vida.
tudo, qualquer doença, pode ser um problema físico, uma bronquite, uma pneumonia, dores de cabeça de repetição, uma hiperatividade, uma ansiedade, um déficit de atenção, uma doença mais séria, um tumor, uma alergia. Crianças que têm alergia de pele são crianças que têm muita fragilidade, têm muito medo de separação. Então, ou medo de separação ou está vivendo um contato indesejado. Então, pode ser desde a alteração física, alguma doença, algum sintoma, até mesmo alguma alteração de comportamento. A bronquite, os pais eles têm que refletirem sobre se não está tendo atrito dentro de casa. Bronquite está muito relacionado a medo. Então, bronquite, um dos fatores é briga dentro de casa, desarmonia dentro de casa. São os sentimentos de muito medo que fragiliza pulmão. Dores de cabeça, eu estou buscando uma solução para algo que eu não sei como eu posso achar essa solução. É um medo que pode vir de frente, um medo que pode vir de trás. Não existem... Não é como se não é algo muito fechado, mas a gente vê através dos sintomas possibilidades, aquilo que o corpo pode estar querendo expressar. Então, problemas de pele, muitas vezes é um contato indesejado, uma separação indesejada, uma ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, a criança está com medo, ela está vivendo o futuro. O que vai acontecer? Muitas vezes, a criança está vivendo um ressentir lá de trás. Situações que a mãe pode ter vivido no parto. Se a mãe teve medo de perder esse filho, se a mãe passou por situações de risco de vida eminente, a criança pode aflorar uma ansiedade lá na frente. Se essa mãe perdeu um filho antes dessa criança, essa criança pode ter sido gestada com sentimento de medo. Então, ela já vai nascer com essa informação de medo. O que seus pais estavam vivendo durante a pré-concepção, de 1 a 9 meses antes de ser concebido, o que nossos pais estavam vivendo, essa memória vem como informação. Então, é muito vasto de onde pode estar vindo isso. E dependendo de como a criança viveu a situação, ou dependendo de como ela percebeu, ela vai ser desencadeada num determinado órgão, num determinado sintoma, ou até mesmo no comportamento. Uma criança ela pode se tornar muito irritada porque ela precisa chamar atenção para algo. Ei, eu estou aqui. Ei, olha para mim. Então, é muito lindo quando a gente começa a ver esses processos que nossos filhos, eles de alguma forma estão querendo trazer alguma cura para o nosso clã. E, na verdade, na família, todos nós somos uma cura do outro. Olha, primeiro, a gente tem que olhar para a situação, os pais olhem e reflitam de que nada é fixo, tudo é uma expressão de algo que deve ser visto, você tem que olhar para aquilo, você pode trazer um crescimento não só para si mesmo, como para todos que estão afetados com a situação. Então, olhar o que essa situação quer dizer e procurar olhar com muito amor, sem críticas, com muito amor e sem acusações. Olha, isso puxou de você, olha, esse comportamento veio de você, que muitas vezes o pai e a mãe, eles fazem isso uns com os outros. Não, estão todos envolvidos, isso é para todo mundo. Então, olhar com amor, procurar conversar. Filho, filha, olhando nos olhos, o que você está sentindo? Pode expressar, fala para o papai, fala para a mamãe, o que você sente, que parte do corpo você sente. E isso, a criança vai se sentir, vai se sentir que os pais estão interessados e ela vai possivelmente começar a expressar. Nem sempre a criança consegue expressar, porque às vezes a gente está sentindo algo, a gente não sabe nem de onde vem. E se alguém pergunta, a gente vai arrumar um culpado e muitas vezes não é dali, é muito lá de trás. O trabalho com psicólogos é muito importante para ajudar a sair de muitos processos. A microfisioterapia e outras técnicas da área de saúde quântica, que é o trabalho que eu faço, é maravilhoso, porque você colhe a informação do corpo. Então, tem diversas maneiras, diversas formas de acessar. Mas, assim, o que não pode deixar de lado é o amor, a união e ver a situação como uma oportunidade de olhar algo. O que nós todos aqui vamos desenvolver em cada um de nós com essa situação. Isso é muito importante. Trazer a autorresponsabilidade, não ficar na situação de vítima e sim
o que eu vou fazer com isso, o que nós vamos desenvolver em cada um de nós aqui com essa situação. Então, você que está passando por uma situação difícil em casa, com um filho, com algum sintoma, algum comportamento, não se desespere. Veja isso como uma possibilidade, uma oportunidade de olhar para algum ponto da sua vida ou da vida de alguém, né, da família que faz parte aí dentro dessa casa, ou até mesmo situações vividas por você, pelo seu cônjuge, de situações vividas lá atrás. É sempre uma oportunidade. E olha, tudo que acontece na vida da gente tem um porquê, tem um significado, e nós podemos usar tudo isso, né, ao nosso favor, como uma forma de crescer, de evoluir e de olhar para o que está acontecendo. Então, respira fundo, amor, 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 e escuta.